Boa noite, graça e paz. Dentro de alguns instantes nós vamos estar começando a nossa reflexão dessa última noite da nossa semana de reflexão e oração que estamos fazendo com a Primeira Igreja Batista em Caicó, também com a Primeira Igreja Batista em Timbaúba e Congregação Batista em Jardim de Piranhas. Quero nesse momento iniciar orando. Vamos orar juntos nesse momento. Pai amado e querido, em nome de Jesus nós nos reunimos aqui com o nosso coração apresentado a Ti de uma maneira desvelada, porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades e em todas as coisas Tu podes, ó Pai, sondar nosso coração. Tal qual o salmista escreveu, nós te dizemos nessa noite: sonda-me, ó Deus, conheça o meu coração, prova-me os pensamentos, veja se há em mim, se há em nós caminhos maus, nos guia pelo caminho eterno. Nos dê, Pai, nessa noite a graça de, lendo Tua Palavra e pensando um pouco no que ela nos traz como ensinamentos presentes para hoje, podermos ter uma noite que nos abra os olhos, que nos converta o coração, que nos disponha na alma e no corpo a agir conforme a Tua vontade apresentada a cada um de nós pelo Teu Espírito. Visita nessa noite o enfermo, visita o triste, visita o desamparado, visita o enfermo, visita todo aquele, Pai, que nessa noite precisa da Tua visitação. Essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje fizemos uma leitura em alguns textos do Evangelho, selecionados a partir do momento que nós estamos vivendo nessa semana. Textos que falam hoje de maneira muito clara sobre o julgamento de Jesus, a sua punição severa por meio da tortura física, por meio da crucificação que ele sofreu e seu sepultamento. É um dia de muita reflexão para todos os cristãos do mundo, um dia em que nós temos a oportunidade de relembrar o sacrifício de Jesus, a oportunidade de pensar em como sua morte na cruz trouxe mudanças substanciais para a vida de todos nós, para a minha vida, para a sua vida, para toda uma humanidade. Então nessa noite nós queremos fazer uma reflexão à luz de tudo isso. Os textos foram de Mateus, Lucas, João e Marcos. Eu quero convidar você a ir passeando, vamos dizer assim, pelo texto bíblico na sua Bíblia, enquanto nós nessa noite fazemos essa reflexão. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo logo de saída. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, ali do verso 1 ao 10, nós vemos um momento em que Judas, entendendo o mal que fez, ele se aproxima novamente dos fariseus, dos líderes religiosos, e ele tenta negociar ali uma devolução do valor que recebeu, das 30 moedas, pela entrega que ele fez, de Jesus. O grande problema de Judas naquele momento, olhando para esse texto de Mateus 27, do 1 ao 10, é que ele amarga o remorso. O texto diz que ele, movido de remorso, vai até os líderes religiosos. Judas faz a opção de amargar o remorso, de digerir o remorso e de, sentindo o remorso, por ele tentar de alguma forma liberdade por meio do destrato do que ele havia feito. Ele abraça e amarga o remorso, ao invés de buscar e abraçar o perdão mediante a confissão honesta que se faz. Essa é a escolha de muitas pessoas diante do pecado. Essa é a escolha de muitas pessoas na negação do perdão, não só do perdão que se pode receber de Deus, mas do perdão que se pode e que se deve estender a quem nos ofendeu. Será que muitas vezes nós não temos também sido tomados às vezes pelo remorso? O remorso não tem, no momento em que nós erramos, cegado o nosso entendimento, e ao invés de a nossa busca ser a busca do perdão, ela tem se tornado a busca do remorso.
do tentar voltar atrás. Voltar atrás não é possível em muitas situações. E por isso que muitos sofrem por não entenderem que o convite do Evangelho é confissão, arrependimento e a consequência disso é o perdão que vem de Deus. Então, o primeiro texto que nós lemos, que narra, podemos dizer assim, cronologicamente os eventos do dia em que Jesus foi morto, narra essa tentativa de Judas de destratar o que havia feito, baseado apenas no remorso, não no perdão, que lhe poderia ter sido estendido, e eu creio que certamente teria sido ofertado a ele o perdão, caso ele buscasse o perdão de Cristo, naquele instante de angústia que ele sofreu. Contudo, ele optou pela morte, e a morte por forca, e aquele valor, pelo texto, pelo que você leu, virou um valor que comprou um terreno, se tornou um cemitério para os não-judeus, para os gentílicos. Dali a gente viaja rapidinho para o Evangelho segundo João, para fazer uma leitura que é das mais importantes para nos fazer entender. Jesus é levado num primeiro momento diante de Pilatos. Pilatos era o procônsul ou o governador romano para a Judéia. Estava em Jerusalém nos dias da festa. Jerusalém vivia, historicamente, tempos de uma certa instabilidade, que era, de certa forma, promovida por esse equilíbrio delicado que existia entre a dominação romana, o poder político, cultural, a totalidade romana na região e a permissão que Roma dava para os povos, e na Judéia isso era claro, né? A liberdade que existia para o culto local, para o cultuar localmente. Então esse equilíbrio delicado entre a religião e o controle do povo judeu pela religião e o controle social de Roma vinha sendo abalado constantemente por causa de grupos que se levantavam, os essênios, os zelotas. Aqui e ali algumas insurgências, rebeliões contra o poder de Roma, problemas que aconteciam na esfera da religião, as próprias disputas religiosas, saduceus, fariseus e grupos ali traziam certa estabilidade. E agora eles vão a Pilatos, na condição de autoridade jurídica, vamos dizer assim, e querem dele uma resposta. Isso é o que está no capítulo 18 do Evangelho de João, que nós lemos hoje. E a busca dos fariseus ali, a partir do verso 28 do capítulo 18 de João, levam a Pilatos e pedem para que ele o julgue, não, o condene direto à crucificação. Os fariseus continuam nessa passagem de João 18, do 28 ao 32, a sua caminhada, que é a favor apenas das aparências religiosas. Note no começo do texto que eles sequer entram no palácio, e há uma razão explicada ali, para que eles não fiquem impuros por entrarem num lugar que possivelmente, por ser um palácio de um governador romano, tinha as imagens, os bustos, as ofertas às divindades pagãs da cultura romana, e eles, para não se tornarem impuros, não entram no palácio de Pilatos. Mas o curioso é que eles não acham impureza levar uma pessoa para apresentá-la à condenação por morte. Isso para eles não é impuro. Isso para eles é possível. E dentro do ambiente religioso é possível que você segue a tal maneira de considerar coisas impuras em nome de esconder outras impurezas muito piores. Esse era o problema da religiosidade farisaica, esse é o problema da religiosidade que hoje tenta tomar o coração das pessoas. A impureza que se encontra em pessoas, a impureza que se acusa estar nas pessoas, nos locais e nas coisas, em nome de esconder as impurezas do coração. Esse era o problema dos fariseus. Eles não entram para não ficarem impuros, mas eles não julgam impureza tramar a morte de Jesus, como eles estavam fazendo já de algum tempo, já de muito tempo. Esse ensino precisa chamar a nossa atenção para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós buscamos às vezes esconder, maquiar por trás de uma religiosidade, para poder dar voz e vez a outras coisas que estão no coração. Capítulo 7 de Marcos, que trata de uma outra questão, quando Jesus
vai falar a respeito dos alimentos. Mais uma vez, os religiosos acusam seus discípulos por não fazerem a purificação, o lavar das mãos, algo tão comum, tão presente na religião judaica, tanto dos tempos de Jesus quanto no judaísmo ortodoxo de hoje, no islamismo ortodoxo de hoje. E Jesus diz a eles: olha, vocês estão preocupados com o lavar das mãos? Eu digo a vocês que não é nem o lavar das mãos e nem o tipo de alimento que se come, porque não é o que entra, mas é o que sai. É do coração humano que sai. E aí ele vai trazer uma lista bem extensa e bem contundente de pensamentos e de atitudes que saem do coração humano. Essa passagem dos fariseus que não entram no palácio de Pilatos para não se tornarem impuros, mas não julgam impureza, entregarem um inocente à morte, deve nos chamar a atenção para que a gente tenha cuidado com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que às vezes nós omitimos deliberadamente ou inconscientemente por conta de estarmos expondo às vezes as nossas religiosidades, as nossas convicções e colocando elas num patamar muito maior do que elas precisam, do que elas merecem, do que elas devem estar. Essa leitura vai até o momento em que Pilatos, não encontrando ali motivo, manda que eles saiam. Isso não está no Evangelho de João, mas aí a gente volta a leitura para Lucas, capítulo 23. No capítulo 23 de Lucas, que dá conta desse momento em que Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos não vê problema, não vê culpa inicial, que não está relatado em João, mas em Lucas 23 dá conta de que Pilatos manda Jesus como judeu e da Galileia, jurisdição de Herodes, território em que Herodes tinha um poder para fazer a avaliação do crime que ele cometeu, e ele manda Jesus para Herodes, o falso rei dos judeus naquela época. No que nós vemos que Jesus é recebido, Herodes fica, o texto vai dizer que Herodes fica feliz, na verdade eufórico, por receber Jesus, queria ver um sinal, pede talvez ali sinais, faz inúmeras perguntas que Jesus não lhe responde, fica em silêncio e trata Jesus com profundo desprezo, tanto ele quanto a corte que estava com ele, seus amigos, seus guardas. E esse desprezo de Herodes, nesse desprezo de Herodes está representada a incapacidade de crer. E a incapacidade de crer, assim como a fé que nos une, irmãos, para crermos em Cristo, que nos une porque nós um dia fomos alcançados por meio da Sua palavra e pela ação do Espírito Santo em nós, que nos faz seguir juntos, apesar das diferenças no Evangelho. Acredite, a incapacidade de crer, oposto à fé, que é a capacidade de, pelo Espírito, crer, de ser movido, é aquilo que Hebreus descreve no capítulo 11. A incredulidade também tem essa capacidade de unir forças. De unir forças. Eu digo isso porque uniu as forças do desprezo e da descrença de Herodes com a covardia e a omissão de Pilatos. O texto de Lucas, inclusive, diz que ali eles começam a ser amigos, eles eram inimigos, eles eram desafetos, eles mal se toleravam ali. Mas a partir do momento que um envia Jesus ao outro, a partir do momento que o outro trata com desprezo e devolve a Pilatos o problema, eles começam a amizade. A força da descrença, a incapacidade de crer, é capaz de unir forças que assim descreiam, no propósito de diminuir, de destruir, ou de simplesmente se manterem incrédulos. O mundo encontrará razões. O mundo, gente, as forças desse mundo sempre vão encontrar razões para se tornarem uma única força pela não boa nova, pelo não evangelho. Por isso que é tão fácil às vezes, até num ambiente, num cenário religioso como aquele que os fariseus estavam montando, ser possível considerar impureza entrar na casa ou no palácio onde Pilatos estava e considerar totalmente justificável a condenação de um inocente. A descrença une forças. A gente volta então para o capítulo 18 de João na nossa leitura, e a partir do verso 33 do capítulo 18 de João, e a gente vai até o capítulo 19, verso 22, a gente vai ver uma parte importante desse momento em que Jesus é julgado e algumas reações que estão presentes ali. A partir do 33,
Pilatos chama Jesus. Vamos ler alguns versos aqui do capítulo 18, verso 33 do Evangelho de João agora. João 18, 33 em diante. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isso por ti mesmo ou foram os outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: Acaso eu sou judeu? Teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que foi que fizeste? Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Entretanto, meu reino não é daqui. E Pilatos perguntou, verso 37, Então tu és um rei? Jesus respondeu: És tu que dizes que sou um rei. E foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Para um pouquinho aí. Começa um diálogo entre Pilatos e Jesus. Segundo o Evangelho de João, isso segue uma narrativa direta, desde o momento em que os fariseus assim levam Jesus até ele. Nós fizemos um corte para ver aquele momento em que Jesus esteve com Herodes também. Mas esse diálogo começa, esse diálogo traz algumas coisas que são importantes para a gente refletir. Uma delas é quando Pilatos pergunta: Tu és rei dos judeus? Você de fato é rei? Porque olhando para você eu vejo um homem de nenhuma aparência real, roupas não reais, já sofrido, porque na noite em que fora preso sofreu agressões pela guarda do Sinédrio, sofreu uma noite terrível de angústias. E agora você vem aqui e eu te pergunto: você por acaso é rei? Porque a acusação que vem para mim é que você se proclama rei dos judeus. Possivelmente muitos estavam se proclamando, talvez não reis na Judéia, mas aqueles grupos que eu citei agora há pouco, que estavam se insurgindo contra Roma, levantavam suas lideranças. E agora o diálogo prossegue. E Jesus diz: olha, o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, meus súditos estariam aqui. Meu reino não é deste mundo. É um princípio de reino de Deus no coração. E aí eu quero lembrar algo que a gente falou algum tempo atrás numa mensagem aqui na igreja sobre o reino de Deus. E numa visão que o escritor C.S. Lewis traz no seu livro Evangelho Puro e Simples, ele vai falar que o reino de Deus é a história do rei verdadeiro, do dono do mundo, que desembarca na história da humanidade disfarçado e que convoca outras pessoas a um plano de sabotagem contra o mundo e contra o seu sistema. O reino de Jesus era um reino ideal, trazido ao coração do homem, recebido por meio da fé, para o futuro, mas que começava a trazer implicações presentes na vida de quem entendia esse princípio. Por isso não é um reino daqui, mas é um reino possível de se viver e de se crer. E o diálogo continua. Então Pilatos, no verso 37, começa a dizer: você é rei então? E Jesus diz: é você que diz que eu sou rei, e de fato nasci para isso, para testemunhar a verdade. E Pilatos responde no verso, pergunta a Jesus, após essa afirmação no verso 38, o que é a verdade? A expressão, o que é a verdade, que Pilatos traz, a pergunta, e a questão sobre a verdade que Pilatos levanta, só é vista no que não quer ou que não pode crer. O que é a verdade? Para Pilatos era impossível. Para Pilatos era totalmente fora de uma possibilidade de crer. Totalmente fora de uma possibilidade de crer. Impossível ao ponto dele dizer, então, o que é a verdade? E afinal de contas, o que é a verdade para muitos? A gente vive uma época de muitas verdades a respeito das coisas. A gente vive um tempo, aliás, em que é preciso se entender que a verdade é algo a ser buscado com muita diligência, com muito cuidado. E sim, é verdade, cada um de nós carrega a verdade sobre si. E a verdade sobre quem nós somos. E aquilo que nós permitimos que as pessoas vejam. Mas a pergunta de Pilatos vai para muito além disso. O que é a verdade, afinal? A verdade é o poder que eu tenho sobre você? A verdade é o medo que esses líderes religiosos vêm até mim para falar de você? A verdade é o que você afirma ser? Essa afirmação e a não resposta de Jesus a partir disso mostra
que tanto Pilatos quanto Herodes, a quem Jesus também não respondeu nada, nós vemos que é impossível, da mesma forma, responder por meio da fé diante da incredulidade. Não é possível. Não é possível que por meio da minha fé e da sua fé, da nossa fé, nós venhamos a responder às questões da incredulidade que hoje nos cercam. A gente tem um mundo hoje perplexo com tantas coisas. Perplexo com essa situação que a gente está vivendo. Para nós ou deveria ser muito tranquilo entender que nessa situação, que não é uma situação primeira no mundo, algumas outras vezes aconteceram, mas é primeira para a nossa geração e para muitas outras gerações nunca viram isso, né? Pessoas de muita idade nunca viram algo parecido com isso, mas não é inédita no mundo. Pandemias sempre existiram. Grandes surtos de doenças sempre existiram. Há pouco mais de um século atrás, a falta da descoberta ou a não descoberta ainda da penicilina fazia com que pessoas morressem de coisas muito simples, bronquites, pequenos problemas respiratórios, matavam pela não existência de uma coisa tão simples como a penicilina no passado. A tuberculose, há pouco mais de 50, 60, talvez 70 anos atrás, era uma grande peste que matava muito. Talvez algo que se aproxime um pouco da memória das pessoas de mais idade seja a época em que a tuberculose assombrava e matava muitas pessoas. Então nós não estamos vivendo um momento inaugural, não é a primeira vez na história que isso acontece. Mas é a primeira vez na história que a maioria de nós vê isso acontecer. Então, para nós que temos fé, pelo menos deveríamos estar conscientes de que esse momento está acontecendo na humanidade por conta daquilo que ontem eu chamei da vontade, do desejo humano de vida sem Deus. Por que pandemias se espalham? Por que novos vírus se desenvolvem? Por que doenças acontecem? Porque nós estamos num mundo de leis naturais, gente. Onde passar uma noite num lugar muito frio e úmido vai implicar em pegar um resfriado no dia seguinte. Mudanças abruptas de temperatura vão implicar no surgimento de problemas respiratórios. Então isso é o mundo natural das coisas. O que eu quero dizer com isso é que há um Deus acima de todo problema que está acontecendo no mundo. Há um Deus que conhece todas as coisas, que não foi pego de surpresa por essa situação. Mas essa situação toda precisa ser encarada por nós com a fé em Deus. Mas é impossível que a gente transmita essa fé para aqueles que estão agarrados à descrença. É impossível responder por fé diante da incredulidade. É o que aconteceu quando Jesus esteve tanto diante de Herodes quanto de Pilatos. Por isso, no texto que nós lemos, a partir desse momento, Pilatos se retira, saiu para falar com os judeus. E diz, olha, eu não vejo crime nenhum, mas eles queriam incriminar, e Pilatos disse, eu não posso soltar, já que é um costume soltar um criminoso, e eles dizem, não, esse não, Barrabás. Alguém que tinha sido acusado de dissensão, de revolta, levante, de homicídio, mas Jesus de Nazaré, não. E a partir do capítulo 19, verso 1, está a instrução de Pilatos, que manda espancar Jesus. E vem toda aquela situação de escárnio que nós lemos, toda aquela situação de maltrato com Jesus, quando lhe tiram as vestes, lhe põem uma túnica púrpura, uma coroa de espinhos, lhe esbofeteiam, lhe açoitam, e Pilatos volta após esse castigo dado, que já não era pouca coisa, né? Historiadores, e eu li um artigo alguns anos atrás, que a sentença de 40 chibatadas menos uma era porque acreditavam que a 40ª chibatada poderia ser fatal. A pessoa que passava por essa tortura já voltava extremamente debilitada, extremamente machucada. E os gritos continuam, capítulo 19, a partir do verso 6, quando Pilatos diz, eis os homens, eis o homem, verso 5. E aí no verso 6 os principais gritam, crucificam, crucificam. E Pilatos diz, não vejo crime algum. E eles dizem no verso 7, nós temos uma lei, conforme a nossa lei, aquele que se diz filho de Deus é blasfemo e deve morrer. E no verso 8 começa a surgir algo novo. Pilatos escuta isso, fica atemorizado, entra no palácio.
pergunta a Jesus: de onde vens? Fala comigo, me diz alguma coisa. Jesus não lhe responde nada, até que ele diz: não sabes que eu tenho autoridade? E a autoridade de Pilatos, em onde é que estava? Eu tenho falado alguns dias, em algumas falas pessoais, com amigos, com pessoas da família, e até citei essa fala aqui durante essa semana em algum momento, sobre a diferença que existe entre a autoridade e o poder. A autoridade e o poder têm faces um pouco diferentes. O poder quem confere é a instituição. Pilatos tinha o poder de governador. O império lhe deu esse poder. E com esse poder, ele exerce esse poder de governador, espera-se, com autoridade. Só que a autoridade é algo que se conquista diante das pessoas que você lidera. E parece que Pilatos aqui estava começando a viver um dilema entre autoridade e poder. Porque os judeus desafiavam e demonstravam claramente com a insistência deles em crucificar Jesus que eles não viam autoridade nenhuma em Pilatos. Temiam o poder que ele tinha, mas não viam autoridade. E ele começa a se assustar. E ele vai dizer a Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Ao que Jesus responde algo que nós conhecemos bem quando diz: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. E agora começa uma outra luta no coração do homem que já não sabia o que era verdade. Ele tenta soltar Jesus, ele procura soltar Jesus, segundo a narrativa de João, mas a multidão cada vez mais diz: não, não é possível, quem o soltar é nosso inimigo e nós somos amigos de César. Quem o soltar é inimigo de César. E aí Pilatos o traz para fora, senta-se no tribunal e diz: aqui está o vosso rei. E eles dizem: nosso rei não, crucificam, o nosso rei é César. E o resto você conhece. As outras narrativas mostram que Pilatos lava as mãos, que Pilatos se exime da culpa de sangue, o que não é verdade. Pilatos tem a sua participação nisso tudo. E era necessário, ou como diziam os pregadores que eu ouvi muito durante a infância, era mistério, era necessário que Pilatos participasse dessa trama. Era necessário para a nossa compreensão sobre como um homem que detém poder e autoridade pode ver que a sua autoridade lhe escorre sobre os dedos quando ele está amarrado e agarrado a um esquema delicado, onde o poder depende de uma troca de favores, onde o poder depende da concessão de muitas coisas. Pilatos era um homem acuado, amedrontado e incapaz naquele momento de tomar uma decisão por si só. A sua autoridade escorreu pelos dedos. Me dê um instante para eu mexer aqui rapidinho. Coisas de programa ao vivo, tá bom? A sua autoridade escorre-lhe pelos dedos e o que lhe resta é poder. Poder. E então Jesus agora é decretado para Jesus a sua condenação de crucificação. E nós voltamos aqui para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 27 do Evangelho de Mateus, que traz uma narrativa longa e bem detalhada acerca desse momento. A partir do verso 32. Nós vamos ver alguns personagens a partir do verso 32 do capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus. Ao saírem para a crucificação, Jesus levando uma cruz sobre seus ombros, ele mesmo encontra um certo homem de Cirene. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para falar um pouquinho sobre esse personagem e sobre de onde ele vem. Só um instante. O Simão Cireneu, o homem que vinha de uma região do norte da África, o homem que é conduzido ou constrangido, melhor dizendo, a carregar a cruz de Cristo, verso 32. Obrigaram-no a carregar a cruz de Cristo. O constrangimento aqui, o obrigar aqui, trata-se de uma imposição, vamos dizer assim, legal. Aqueles guardas romanos tinham autoridade judicial, por assim dizer, para constranger uma pessoa, para obrigá-la a fazer aquilo. Eu gosto muito de uma licença poética que foi tomada pelo Mel Gibson naquele filme A Paixão de Cristo, para essa cena. A cena do filme, com toda a licença poética do cinema, mostra um sireneu que se rebela no primeiro momento contra isso.
que no meio da multidão diz, não, eu não quero tomar parte nisso. E que naquele momento também faz questão de tomar para si testemunha. Se você já viu o filme, sabe do que eu estou falando. Quando ele volta-se para as pessoas e diz, olha, eu até vou fazer isso porque eu estou sendo obrigado. Mas que todos saibam que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não tenho parte com a cruz, que eu não tenho parte com isso. E na licença poética desse filme, dessa obra de cinema, ele vai caminhando com Jesus até o monte da crucificação. E no percurso já ele começa a defender Jesus quando os soldados insistem em espancá-lo, a ponto de dizer, se baterem mais nele, eu não tomo mais essa cruz, eu não levo mais e já não me importo com o que façam a mim. E as cenas que assim trazem o Cireneu no filme terminam com ele no topo do monte, sendo mandado embora, e aos prantos descendo de volta para sua família. Que mudança! Claro, essa é a licença poética do diretor do filme Mel Gibson, o filme A Paixão de Cristo. Mas ao assistir aquela cena, há mais de 15 anos atrás, eu fiquei tomado de um sentimento de que talvez para aquele Cireneu, naquele momento, ter sido constrangido a carregar a cruz de Cristo tenha mudado circunstancialmente sua vida. Uma das passagens do Evangelho, muito provavelmente a que está no Evangelho de Marcos ou de Lucas, acho que é de Marcos, vai falar sobre seus filhos, vai estender um pouco mais e dizer pai de Alexandre e Rufo, personagens que a gente encontra Paulo citando também, inclusive no capítulo 16 de Romanos, o que prova que aquela família foi impactada sim pela mensagem do Evangelho, que os filhos daquele homem simples, que possivelmente vinha do seu trabalho no campo, que possivelmente estava vivendo ali na Judéia, mas era de uma outra região, era um judeu que não vivia na Judéia até então, foi impactado e sua família se envolve. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, vai dizer, a sua mãe e minha mãe, é uma relação familiar. Aquele homem que fora constrangido a levar a cruz, e eu volto a lembrar da licença poética do filme que eu citei, passa agora a tomar a sua cruz, a cruz de Cristo, literalmente, como na licença poética do filme, para dizer, já não façam mais nada com ele, do contrário, eu não sigo mais um passo, já não me importa o que me aconteça. Em outras palavras, já não me importa se eu sofra algo terrível por conta de Cristo. Que transformação! E o texto do Evangelho de Mateus fala ainda, no verso 38, de 2 ladrões crucificados ao lado dele. Quando a gente lembra desses 2 ladrões, a gente precisa remontar o que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, dos versos 39 ao 43, quando está narrado de maneira mais minuciosa o que acontece com relação a Jesus e aqueles 2 homens. Um deles começa a dizer, olha, tu salvas a ti e a nós também. Não és o Filho de Deus? Desce da cruz e nos tira também daqui. Ao que o outro, que é chamado de Dimas, diz, olha, nem nesse momento tu temes a Deus, nós buscamos o nosso mal. A ira que hoje recai sobre nós, olha o conceito de ira de Deus, gente. A ira que recai sobre nós hoje é resultado das nossas escolhas. Olha o conceito de que ira de Deus é nada mais, nada menos do que a consequência que recai sobre a nossa vida pela nossa tentativa de vida sem Deus. E o homem mergulha cada vez mais fundo nisso e vai encontrando cada vez mais autossatisfação em si e vai tirando Deus de sua vida até que um dia a vida se lhe apresenta como um muro, uma parede. E nesse momento perplexo o homem diz, a ira de Deus se levantou contra mim. E esse ladrão que repreende o seu companheiro da vida de crimes, ou aquele que ele conhecera na vida de crimes, ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és inocente, nada fizeste. E ele ouve uma expressão e uma promessa de Cristo que nos move o coração. E quem não gostaria de ter essa promessa dita pela boca do Senhor nos seus últimos instantes? Em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem é salvo, um ladrão numa cruz. Que contraditório, não é? Que contraditório. A promessa de salvação feita ali na cruz não foi feita para um religioso. A promessa de salvação feita ali na cruz não foi feita para um discípulo. Não foi feita para um homem bom e justo. A promessa de estar no paraíso ainda naquele dia com o Senhor foi feita a um criminoso. Isso contraria a lógica de muita coisa que tem sido dita nos nossos tempos.
Isso contraria a lógica de que todos os malfeitores merecem o mal como recompensa. Já não lhes basta a ira de Deus que vai recair sobre eles, pensando nesse conceito que eu falei agora há pouco, já não lhes basta a consequência que eles trarão para si, ainda que se arrependam, trarão para si as consequências. Será que nós precisamos, por pureza religiosa, desejar que eles, para serem bons ladrões, sejam ladrões mortos? Pense nisso comigo. Pense nisso para a sua vida. Pense nisso como algo que baliza, como algo que mede, que põe na balança o nosso cristianismo, a nossa demonstração de fé e de obediência a Cristo. E o texto de Lucas vai além, mas nós voltamos para o texto de Mateus. E vemos ali que tanto o sirineu como os ladrões, eles estão ali como personagens necessários para que se demonstre que o momento final da vida de Cristo entre nós foi cercado ainda de controvérsia. Da controvérsia do que não queria tomar parte com aquilo, mas foi obrigado. E da controvérsia daquele que tinha a condenação por certa e merecida, mas foi salvo por Cristo. Da única salvação que importa. Agora, há uma coisa que ser dita, e eu deveria ter dito isso um pouquinho antes. O fato daquele criminoso ter se arrependido garantiu para ele o maior de todos os benefícios, a grande bênção do Evangelho, que é a salvação. Mas não o livrou da justiça humana. A sua pena capital de morte imposta por Roma foi cumprida. Ele teve de morrer naquele dia pelos crimes que cometeu. A pena capital, a pena humana, a ira que se levanta por conta dos malfeitos, vamos dizer assim, daquele criminoso, não foi retirada dele. Mas ele recebeu a maior bênção do Evangelho, que é a salvação. Pense nisso comigo. Aquele momento da crucificação de Cristo que segue, que vai sendo exposto ainda, voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, nos traz as reações. As reações dos guardas que ali rasgaram e repartiram entre si as roupas de Cristo, que lhe deram de beber fel, que lhe deram de beber vinagre na hora final de sua vida. A zombaria dos religiosos que começam a dizer salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo, desce daí. Tudo isso traz todo o ódio velado que agora vira zombaria. Inclusive de um dos que tinham o mesmo destino, né? Um dos ladrões também optou pela zombaria, pelo ódio velado. A morte de Cristo consegue levantar da esperança ao desespero humano. A esperança daqueles que, vendo aquela cena, puderam crer que ele era o Filho de Deus, como o ladrão, um dos ladrões que estava ao seu lado. E o desespero humano que, diante da incapacidade de crer, simplesmente escarnece das coisas de Deus. Simplesmente duvida, questiona e põe à prova. E no final de tudo nós vemos dos versos 39 a 56, que agora, do capítulo 27 de Mateus, que agora está consumado. Vamos ler esse trecho final. E diz assim: E os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstrói, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos zombavam. E ele salvou os outros, não consegue salvar a si mesmo. Ele é rei de Israel, se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E houve trevas, verso 45, e houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. E cita aqui que os ladrões zombaram dele. Na verdade, nós sabemos que um dos ladrões. Por volta da hora nona, o que equivale mais ou menos às 15 horas, às 3 horas da tarde. Toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 3 horas, houve trevas sobre ele. E por volta da hora nona, das 3 horas aproximadamente, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali diziam: veja, ele chama Elias. E logo um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber.
Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E em alta voz, bradando, verso 50, Jesus entregou o seu Espírito. Em outras traduções, em outros textos do Evangelho, ele entrega o seu Espírito ao dizer: está consumado. E eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade que este era Filho de Deus. E as mulheres que o seguiam desde a Galiléia para ouvir-o também estavam ali, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Como o momento final de Jesus e de sua vida desperta sentimentos tão ambíguos, né? Sentimentos de desprezo e um sentimento de perplexidade do centurião de dizer: eu posso até não entender esse Deus, mas eu sei que esse homem era Filho de Deus. Por ver a terra se manifestar dessa forma, por ver a terra clamar dessa forma pela morte desse homem. E o texto final que nós lemos hoje, que está no Evangelho segundo Marcos, e no capítulo de número 15, final do capítulo 15, verso 42, diz: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, ou seja, sexta-feira, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou se ele de fato havia morrido. E depois de informado, cedeu o corpo a José, que, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, o envolveu no pano, colocou no sepulcro aberto na rocha, e rolou a pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Como diz a profecia, terá com rico a sua sepultura. Arimateia era um homem rico, influente, José de Arimateia, entre os fariseus, entre o Sinédrio, e esperava o reino de Deus. Como a vida de Cristo, não só a sua morte, mas como a vida de Cristo também inspirou esses sentimentos diversos. Como a vida de Cristo inspirou pessoas diferentes, do mais pobre e do mais humilde, ao mais sábio e rico como José de Arimateia, a crerem. Vocês veem aqui a capacidade que o mistério da fé pode desenvolver em nós. É impossível dialogar com a incredulidade, mas é possível dialogar com aqueles que têm fé. Jesus agora morreu. Jesus agora cumpriu o seu ministério terreno. Os discípulos terminam aquele dia diante de uma notícia aterrorizante para eles. Jesus morrera. Com a perplexidade também de saber da traição de um dos seus a Jesus e o seu suicídio. Você pode imaginar quantos sentimentos diversos misturados existiam no coração daqueles 11 homens. E, claro, das demais pessoas, daquela multidão que sempre seguiu Jesus por onde ele andou. Parece que tudo aquilo quanto eles esperavam e criam por fé, que aquele convite do reino de Deus para sabotar, como propõe C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, sabotar o mundo com a presença do rei e dono do universo. Parece que tudo aquilo agora havia fracassado, falhado, sido posto ao chão. Eu penso que para aqueles homens a última notícia da sexta-feira fora pesada demais. Eu penso que ao levar o seu corpo para a sepultura, José de Arimateia sendo seguido de perto pelas mulheres que acompanharam Jesus e possivelmente por outras pessoas, sentiram no seu coração que talvez aquele fosse o fim de um sonho de uma esperança. Hoje enviei para os membros e congregados aqui da igreja e para algumas pessoas, e pretendo talvez colocar isso na nossa página aqui no Facebook, um texto pastoral que eu escrevi, e eu faço 2 citações nesse texto, um material
que eu guardo com muito carinho há pelo menos uns 22 anos. Esse materialzinho aqui, que é um livretinho de papel, de uma celebração que nós participamos, Andréa e eu, há 20 e poucos anos atrás, na Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana. O nome da celebração foi um Haggadah de libertação, a ceia de Jesus Cristo, como um memorial de libertação. Nessa celebração especial da ceia do Senhor, trazendo os elementos da Páscoa judaica, da Pesach, nós comemoramos alguns símbolos da sua Páscoa. Eu quero ler aqui para vocês algumas coisas, um textinho rápido, um trecho rápido, sobre algo que é tradição na Páscoa judaica. E diz assim, página 9 desse livrinho, os 4 tipos de crianças. Na tradição judaica, fala-se de 4 tipos de crianças, que viram a cerimônia de maneiras diferentes e fazem perguntas diferentes. Não há, pois, pergunta simples demais ou difícil demais, o que não deva ser feita diante de Deus. E ele propõe que essas 4 crianças assim se comportam. A criança sábia pergunta o que tudo isso significa. E a esta criança deve ser ensinado acerca dos detalhes da tradição. Falar sobre a natureza da liberdade e da justiça e sobre a necessidade de agir para transformar o mundo. A criança isolada pergunta o que isso significa para vocês. Esta criança, quando fala assim, se isola da comunidade da ceia. Ela deve ser convidada a juntar-se a nós. Venha, esteja totalmente aqui. Ouça atentamente, cante, leia, beba e dance. Esteja conosco, torne-se parte de nós. Então você vai entender o que essa ceia significa para nós. A criança simples pergunta o que é isso? E essa criança deve ser ensinada que nós estamos lembrando de um tempo, há muito passado, quando as pessoas viviam escravas. No caso do judaísmo, escravas do Egito. Mas eu quero trazer aqui literalmente a reflexão que deve ser feita. Quando as pessoas viviam escravas, escravas do seu egoísmo, escravas do seu orgulho, do seu ódio, incapazes de amar e então de ser gente, e de deixar os outros também serem gentes. Eles eram escravos com escravos. Jesus Cristo mostrou como amar, a ajudar pessoas, como recolher o faminto, o doente, o nu, a viúva, o órfão, o forasteiro. Ele mostrou como trazer o melhor das pessoas à tona. Por isso nos tornamos pessoas livres para amar e aceitar uns aos outros em amor. Hoje celebramos essa liberdade. A criança jovem demais para perguntar é aquela que é muito pequena, para quem nós dizemos apenas doçura. Essa celebração ocorre porque nós somos livres. Mas ao fazer essas perguntas, nós devemos saber que tudo isso que cerca a vida e a morte de Jesus é porque nós um dia éramos escravos, gente. Nós éramos escravos, como o texto aqui, literalmente, como eu lhe disse, do nosso orgulho, do nosso ódio. Nós éramos escravos e incapazes de amar e de ser gente. E quando a gente é incapaz de ser gente, a gente é incapaz de deixar os outros também serem gente. É isso que tudo isso significa, que a morte de Jesus significa. A possibilidade de libertar os outros. Eu quero lembrar agora de um poema escrito por Nelson Mandela que se chama Nosso Medo. Eu não vou citar o poema todo porque não vou lembrar. Mas o que ele diz é que o nosso maior medo não é o medo da nossa incapacidade. O nosso maior medo é o medo de saber que nós temos capacidade para além dos nossos limites, por causa de um Deus que criou o universo e que se manifesta a partir de nós, e que é o nosso medo, e não o medo da luz, e não das trevas, o que nos paralisa. Mas que quando nós somos libertados desse medo, nós automaticamente libertamos os outros. Quando a fé nos liberta do medo da escravidão, nós somos capazes de também ajudar as pessoas a se libertarem, de acolher os necessitados, de amar os diferentes. E ainda nesse livretinho que eu tenho aqui nas mãos, ele propõe mais perguntas. E as perguntas são as seguintes: o que faz esse dia tão especial, esse dia que rememora que a nossa liberdade foi garantida por Cristo?
Porque nós fomos escravos e como escravos fazíamos o que queriam os nossos donos. Orgulho, ira, vaidade, cobiça, glutonaria, preguiça e inveja. Então nos recusamos a ser escravos. Hoje nós contamos a história sobre como nós paramos de ser escravos e celebramos que estamos no caminho para a libertação plena. 4 perguntas só. Aos milhares. Vamos fazer mais algumas. Por que existe opressão no mundo? Porque as mulheres, com sua força e influência, têm sido excluídas na família, na sociedade, nas nossas igrejas, no mundo em geral. Porque as pessoas poluem a água que bebem, o ar que respiram, destroem a terra que sustenta. Porque as crianças se drogam, porque meninas se prostituem, porque jovens assaltam, matam e morrem. Porque pessoas dizem tanto que as coisas não têm jeito, ou que só Deus pode mudar as coisas, mas não fazem nada. Porque se põe fogo a um mendigo na rua. Porque o tempo nunca dá, e nunca fazemos tudo, e somos tão miseráveis. Por quê? Porque não podemos olhar nos olhos das pessoas, diferentes, ricas ou pobres, negras ou brancas, índias ou ciganas ou qualquer tipo de etnia, e amar o que de gente, imagem de Deus, tem nelas. Por quê? Não nos libertamos de uma vez por todas da nossa escravidão. A cruz está vazia, gente boa. O trono de Deus não. O túmulo está vazio. Porque o Senhor vive e reina. A última notícia da sexta-feira, fora que Jesus estava morto e ressuscitado. E sepultado, perdão. Mas nós sabemos que tudo isso muda. Porque Ele vive e Ele ressuscitou. Ao passarmos esses dias, lendo esses textos do Evangelho, muito mais do que aquilo que nós conversamos aqui à noite, durante esses dias, importa aquilo que o texto tenha dito a você. Importa aquilo que durante as suas orações você tenha sido convidado a fazer como reflexão pessoal. Importa aquilo que por meio da fé você tenha sido capaz de fazer renascer em você. Importa substituir a última notícia da sexta-feira pela nova notícia do domingo. Ele vive. Saber que a cruz está vazia, que nós um dia éramos escravos, mas agora somos livres. Que a história que os judeus celebraram quando foram libertos do Egito, que a história que hoje eles rememoram ao lembrar que foram libertos do horror do Holocausto vivido na década de 30 e 40, e que hoje eles celebram serem um povo, apesar de terem passado por tal horror na história da humanidade. Essas histórias temporais dos hebreus e dos judeus não são para comparar com a história da libertação, da criação de Deus, promovida por Jesus ali na cruz. Portanto, a notícia que deixou perplexos seus discípulos, as pessoas que o seguiam em toda a Judéia, deve ser a notícia que anima o nosso coração, porque sabemos que Ele vive e que Ele reina. Nós encerramos assim essa semana de reflexão e de oração, de leitura dos textos do Evangelho. No domingo nós vamos ter uma pequena transmissão às 9 horas da manhã. Eu quero convidar você para estar com a gente às 9 da manhã. E o nosso culto, a nossa transmissão de domingo, anote aí, por favor, será às 6h30, será um pouquinho mais cedo, às 6h30. Então, a transmissão do nosso culto domingo às 6h30, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a sua vitória na cruz, sobre a garantia da nossa liberdade. Vamos ter sugestão de textos bíblicos para leitura amanhã e domingo, claro, mas eu quero convidar você para esses dois momentos, domingo às 9 da manhã e às 6h30 da tarde. Inclusive, às 6h30 eu quero convidar você para a gente jantar juntos. Claro, você na sua casa e eu aqui. Vamos jantar juntos. Põe a mesa, prepare a comida, chame a família, sente às 6h30, vamos jantar juntos.
Vamos celebrar juntos esse domingo de Páscoa, uma Páscoa que pode ser incrível se a gente aproveitar para viver ela em comunhão, em família e com a graça do Senhor Jesus. Esse é o meu convite para você para esse final de semana. Eu vou orar agora, e assim que eu terminar a oração nós vamos encerrar esse momento. Quero agradecer você que durante a semana esteve com a gente, você que compartilhou, você que compartilhando acaba levando essa mensagem para as pessoas que seguem você, pessoas que talvez nem tenham chegado a gente ainda diretamente, você daqui de Caicó, da PIB Caicó, PIB Timbaúba, Congregação de Jardim, e gente querida de tantos lugares, de Natal, de Recife, gente que nos manda mensagem do interior do Brasil, a gente recebeu mensagens aqui do Rio Grande do Sul, gente do Rio de Janeiro, gente querida que tem uma relação com alguém da igreja ou com a cidade, ou que descobriu a gente na internet, que ficou com a gente. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, que você tenha aproveitado muito mais do que esse tempo de transmissão, que você tenha aproveitado o tempo de leitura da palavra. Vamos orar para encerrar esse momento. Pai amado e querido, obrigado. Obrigado porque nós somos livres, Pai, porque a tua morte na cruz nos franqueou essa liberdade que vai para além das fronteiras do Egito, que vai para além das cercas do Holocausto, dos campos de concentração. Momentos terríveis da história de um povo, do teu povo, mas que só são terríveis porque são cercados pela maldade e pelo pecado. Tão terrível quanto essas atrocidades humanas é o mal que o pecado pode fazer no nosso coração. O mal que muitas vezes se disfarça na religiosidade, como nós vimos no texto lido hoje, que julga impura as coisas e os locais, mas não julga impuro os maus desejos e caminhos do coração. O mal que torna homens descrentes em homens insensíveis e incapazes. Homens incapazes de crer, homens com poderes sem autoridade, com poderes sem alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus venceu todas essas coisas, venceu a agonia da cruz, a agonia física, mas o Senhor venceu e triunfou a agonia espiritual de carregar sobre os seus ombros o meu pecado, o pecado do teu povo, o nosso pecado. E o Senhor morreu ali para cumprir tudo quanto estava escrito a teu respeito. Mas o Senhor vive, nós sabemos, ressuscitou. E porque o Senhor vive, a nossa liberdade é plena no Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, por cada pessoa que está conosco. Receba, Pai, a nossa oração nesse momento, receba a nossa gratidão. Nos dê uma noite de paz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite para você e para a sua família. Nos vemos domingo nas duas transmissões, às 9 da manhã e logo em seguida às 6h30, um pouquinho mais cedo a nossa transmissão domingo, 6h30. E eu peço a você, põe a mesa, chama a família, uma boa noite, fica com Deus.